Muito obrigado por você estar aqui comigo em meu canal no YouTube. O meu nome é Leonel e nós vamos estudar no vídeo de hoje o gráfico do índice Bovespa e também dos seguintes papéis. Antes de mais nada, hoje 6 de fevereiro, domingo, nós vamos estudar o gráfico de Petri 4, Prio 3, PetroRio, Vale 3, depois LWSA 3, Soma 3 e tem vários pedidos para a gente também olhar aqui os papéis. Estudarmos Açaí, Suzano, BIF 3, Minerva, BRF, Marfrig, JBS, 4 papéis do setor de proteína animal, Embraer e vamos terminar com Cesan 3, que é a Cosan. Lembrando que nesse vídeo a gente não faz recomendação nem de compra, nem de venda. Aqui é tão somente um estudo baseado no meu perfil de risco e a gente tenta caçar tendências, tá? E identificar no gráfico essa estrutura aqui, ó, um pivô de alta, tá? Bom, com relação ao índice Bovespa, o índice faz uma correção aí nos últimos pregões, normal essa correção, depois dessa alta aqui generosa do índice Bovespa. Veja que as correções do índice ela tem vindo até a média móvel de 9 períodos, que é a média mais rápida, conhecida como média do especulador. E para a gente, o ideal seria que o Ibovespa corrigisse um pouquinho mais para quem não entrou poder participar dessa festa. O ideal seria uma correção aqui, ó, 110,745, de repente até ali a faixa de 109,869, ou então até um pouquinho mais embaixo, 109,500, por onde logo a média de 21 já passa, tá? O índice ele tem uma resistência imediata nesse topo, ou seja, 113,665. Rompendo isso aqui, a outra resistência já está logo ali em cima. Ali na faixa dos 114.900, 115 mil pontos é a resistência dada por esse topo aqui. O que tem de positivo no índice? As médias apontam para cima, tá? O que tem de negativo no índice nesse momento, para quem busca alta no índice, para quem quer que o índice suba, o problema é esse aqui, ó, quando nas últimas semanas, nos últimos pregões, aí, o índice ele subiu e o volume diminuiu. Tá? Isso demonstra ou sinaliza uma redução da força compradora. Tá? É normal, a gente já vê na prática isso com com o índice fazendo uma correção. Tá? Lá no semanal, veja só, 4 semanas de alta e o que está faltando aqui? Uma correção dessa perna de alta. Temos uma perna de alta aqui, falta fazer uma correção, seja andando de lado ou caindo. Tá? Caindo até a faixa aqui dos 109,500 por ali. A média de 9 aqui aponta para cima de forma convincente, a média de 21 no semanal já está praticamente lateralizada, parou de apontar para baixo, isso também é positivo. Tá? Imaginem que após uma correção aqui, se vier, ou quando vier, o índice fizer uma perna de alta numa onda 3 para cima com volume crescente, seria o ideal para nós. Tá? Agora vamos olhar Petri 4. As ações preferenciais, que são as mais líquidas da petroleira estatal, está aqui o gráfico diário. O que a gente observa nesse tempo gráfico aqui? Uma correção. Tá? Depois dessa alta forte do papel, Petrobras corrige, está aqui embolado aqui nessa faixa de que vai dos 33,54 até 31,60. O índice ele tem um suporte bem, o índice não, a Petri 4 tem um suporte bem importante em 31,57 na média móvel, tá? Compras, na minha opinião, só se o papel romper 34,63. Tem que romper esse topo aqui com volume crescente. Então, no momento, não vejo nada a fazer em Petri 4. Tá? Esses papéis do setor petroleiro vêm subindo com força, principalmente em função do preço do petróleo, o barril, que vem subindo muito forte. Nós temos um outro papel aqui, que é a PetroRio. Tá? O gráfico é um pouco melhor que o da Petrobras. O problema da Petrobras é o noticiário político, são as questões, a exposição dela à questão política,
Isso traz um viés negativo para o papel, tá? Isso torna o papel mais volátil do que ele normalmente já é. A PetroRio é uma empresa que ela foge um pouco do risco político, né? É uma empresa privada e o gráfico é bem melhor. Olha só, uma perna de alta, temos aqui praticamente uma lateralização do papel. Se romper para cima essa lateralização, pode ser um ponto de entrada. 24,93, precisamente 24,93, ou seja, esse topo aqui. Na última sexta o papel subiu com força e o volume crescente, isso é bem positivo, tá? Caso o papel rompa aqui 24,97, 25, como queiram, né? Rompendo esse topo, ele pode buscar o quê? Pode buscar lá a faixa dos 28. Esse topo aqui deixado em novembro e esse topo aqui deixado em outubro. Lá é o próximo alvo. Fibonacci pode nos ajudar nisso também. Vamos ver aqui. Olha aqui, ó. Fibonacci está nos dando aqui como alvo também 28,64. Tá? Então é um papel interessante, vale a pena colocar no radar. Prio 3. Vale 3? Na minha opinião, vale só e somente só se romper 89,06, se romper esse topo aqui, é que pode se avaliar uma entrada no papel, tá? Para swing. Rompendo essa região, na minha opinião, resistência em 92,11, a próxima resistência importante. Se continuar subindo, próxima resistência lá em 93,60. Por quê? Porque 93,60 é a parte superior de um gap deixado em agosto do ano passado, tá? O papel fez uma correção generosa, depois voltou a subir forte, e eu lembro que se houver esse rompimento aqui, ó, tem que ser com volume crescente, tá, pessoal? Isso é condição muito importante, tá? Vamos ver agora os papéis que foram pedidos para a gente estudar. LWSA3, Local Web. Local Web, assim como outros papéis do setor de tecnologia, com uma queda extremamente forte, muito forte mesmo, em função aí do aumento do custo de capital, né? São empresas de crescimento, precisam investir muito, isso torna para elas mais caro, né? O aumento dos juros torna para elas o custo de capital mais caro, elas são sensíveis a isso, né? E tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, papéis de tecnologia, com algumas exceções, vem caindo muito. Não é um papel, do ponto de vista gráfico, ele não é tão ruim, tá? Depois dessa queda enorme aí, o papel sobe, faz um teste de fundo, na última sexta subiu 11%, né? 11% na sexta, com volume alto. Se e somente se romper aqui, ó, a faixa dos 10,62 e com volume alto ou crescente, pode se avaliar aqui uma entrada, tá? De acordo com o perfil de risco de cada um, tá, pessoal? Por favor, não entenda isso como recomendação. Você tem que olhar o seu perfil de risco, avaliar bem o papel. Na minha, ele tem que romper resistência, na minha opinião. E a resistência dada por esse topo aqui, ó. Rompendo, pode buscar ali 11,85, depois a faixa dos R$13, que foi esse topo deixado no começo desse ano, tá? Vamos dar uma olhada no semanal. No semanal, o papel vem corrigindo, fazendo uma correção. Tecnicamente, essa correção vem até 11,25. Por quê? Porque é onde tem a média de 9 no semanal, a média do especulador. Ali é resistência, bate ali e tende a cair, tá? Então, Local Web é um papel que vale colocar no radar. Soma 3. Setor de varejo, né? Olha aqui, ó. No semanal, o papel bate lá numa resistência que é a média de 21. Ou seja, ali naquela faixa dos R$15. Desculpa, é a faixa dos 14,61, 14,64, tá? Então, bate ali, tende a corrigir. A correção não precisa ser caindo, pode ser no tempo, né, andando de lado. E lá no diário, esse papel soma 3, veja só, ele é um gráfico aqui, para uma operação de swing, ele pode se tornar um bom gráfico. Deixou um martelo num fundo,
tá? Ou seja, ela acabou de fazer uma correção e sinaliza que vai voltar a subir. Tá? Essa sinalização se confirma se ele deixar um candle de máximas e mínimas maiores que o do martelo. E no rompimento, tá? Compra, na minha opinião, só e somente só se romper 14,69. Se romper esse topo aqui, ó. Tem que romper e o volume tem que estar crescente. Se romper aqui e o volume estiver baixinho, desconfiem desse rompimento. Mas é um bom gráfico, viu? Que depois do papel derreter, sugere aqui está invertendo a tendência. Soma 3, então agora açaí. Açaí também é um papel no gráfico diário bom, tá? Porque ele começa a romper essa lateralização. Isso aqui é o gráfico diário de açaí. Na sexta-feira ele rompe essa lateralização, começou a romper com volume alto. Tá? Então aqui é o ponto de entrada, né? Claro, na minha opinião, você vai fazer a avaliação de acordo com o seu perfil de risco. Logo ali em cima tem uma resistência, esse é o problema, né? 13 com 13, tá? Então vai ter que romper essa faixa aqui. Bom, quando romper aqui, pessoal, quer dizer, se ele continuar subindo, né, o volume vai ter que acompanhar. O papel vai ter que continuar subindo. Tá, o volume vai ter que continuar subindo. Desconfiem se deixar um candle aqui de alta forte na segunda e o volume estiver baixo. No semanal é que tem também uma situação aqui um pouquinho mais delicada. Olha aqui, ó, o papel está perto, vamos limpar esse gráfico. O papel está perto de uma região de resistência. R$13 é resistência, por onde passa a média de 9 períodos. Ela é resistência. Então, tende a tocar lá e cair. Tá? Essa queda, essa correção, né, ela pode ser com queda ou pode ser lateralização. Tá? Não precisa ser necessariamente uma queda. Mas vejam que temos aqui uma perna de alta. Faltaria uma perna de baixa e aí nós esperaríamos o pivô, que é onde vem a onda 3 para cima. Tá? Vale a pena colocar sim açaí no radar, é um bom gráfico que está em construção, em desenvolvimento ainda. Né? SUSB3, Suzano divulga balanço essa semana, aliás vários papéis divulgam. A Suzano divulga balanço vamos ver aqui, na quarta-feira, 9. O Bradesco também divulga, ó, tem vários bancos grandes aí divulgando o balanço. Cuidado com isso, isso pode trazer volatilidade ao índice. O Itaú na quinta, Bradesco na terça, BB Seguridade na segunda. Com relação a Suzano, pessoal, é um gráfico, o gráfico semanal ele é interessante. Olha aqui uma perna de alta, lateraliza aqui, né? Tem que romper o quê? Tem que romper 63,12. Eu diria até mais, 63,26. Tem que romper esse topo e também tem que romper esse topo. E esse rompimento tem que ser feito com aumento de volume. Isso lá no semanal, tá? No diário, vamos dar uma olhada no diário aqui. Ó, no diário, esse papel ele tem um gráfico melhor no semanal. No diário, pessoal, já começou a romper ali a faixa dos 60,54. Já começou a romper após ficar alguns pregões andando de lado, uma correção no tempo, e o próximo alvo dele imediato, 63,04. Suzano. Muito bem, agora vamos olhar 4 papéis do setor de proteína animal, começando por Minerva. BIF3. Minerva, pessoal, vem fazendo o que? Olha, Minerva, o preço está abaixo das médias, isso não é bom. Então, para swing, não vejo operação aqui no momento. Tá? O que teria que esperar aqui é armar um pivô de alta. Tá? Até este momento não temos sinal à vista disso. As médias apontam para baixo. Tá? Não vejo entrada neste momento em Minerva para swing. A pessoa que solicitou esse papel, por favor, não entenda isso como recomendação, né? Então somente uma opinião. E se a estratégia foi olhar o gráfico para entrar no melhor timing, mas uma compra para o longo prazo, dá uma olhadinha também nos fundamentos, nos principais múltiplos, né? Aqui no site Fundamentos você encontra isso, ajuda bastante. E agora,
Se quiser entrar, para ter um timing de entrada, não vejo neste momento. No gráfico semanal, Minerva, BIF3, está abaixo das médias. Então, a média ela é uma resistência, né? Ou seja, essa faixa aqui de 9,64, 9,67 é resistência. A tendência é bater ali e continuar caindo, tá? Suportes de Minerva, tá? Um suporte bem importante, tá? Aqui em 8,75, se continuar caindo, 8,37, certo? Então, o ideal aqui é esperar o pivô de alta. Marfrig, MRFG3, tá? Também teve uma queda muito acentuada na última quinta, na sexta deixou um sinal de indecisão do mercado, as médias apontam para baixo, não vejo entrada neste papel para swing, tá? Se continuar caindo, olha aqui, ó, suporte em 20,13, perdendo esse pode testar o fundo lá em 19,11. O ideal é esperar o papel armar pivô, ou seja, o papel vai ter que subir, sentir resistência, cair, depois voltar, armando uma onda 3 para cima, tá? Não vejo entrada no papel olhando aqui somente o gráfico, certo? Não estou aqui olhando os fundamentos. De repente, quem olha os fundamentos, macro e micro, os da empresa também, pode ter uma avaliação diferente da do gráfico, tá, pessoal? No gráfico semanal não vemos também entrada, tá? Fechou abaixo das médias, isso é negativo, né? Suporte aqui em 19,11, continuar caindo, próximo suporte 18,86, suporte dado por esse topo aqui. O ideal é que lá no gráfico diário espere armar um pivô de alta, tá? BRF S3. Bom, a BRF é um papel que acabou de fazer o follow-on, né, a oferta de ação. Isso mexe com o preço, mexe com o gráfico, fica um rombo aqui no gráfico, né? Então a gente tem que tomar uma certa cautela. Tem a Marfrig tentando se tornar aí majoritária na empresa, né? Eu acho que até já se tornou majoritária na empresa, pelos últimos dados que eu olhei. Tem uma série de questões que podem influenciar o preço do papel e isso se revela no gráfico, tá? Médias apontam para baixo, o papel ele perde um suporte importante aqui em 18,92, mas isso tudo pode ser muito em função do follow-on, tá? Da oferta subsequente de ações, tá, pessoal? Tecnicamente, tá, a gente tem que esperar o papel armar um pivô para fazer uma compra aqui com mais qualidade, certo? Lá no gráfico semanal, a gente também não vê entrada no papel, né? Tá aqui, testou um fundo, ó. Testou aqui um ponto de suporte. Se continuar caindo, 16,43. O ideal é que esse papel repique, teste o fundo e arme pivô, tá? Não tem sinal à vista disso ainda. Mas, mais uma vez, estou aqui olhando só o gráfico. Toda essa movimentação da empresa no sentido de fazer a oferta de ação, melhorar a estrutura de capital, pode, se for bem sucedida, né, essa operação, isso pode melhorar a estrutura de capital da empresa, que sempre foi muito questionada, né? E vamos ver agora a JBS. Mais um papel, setor de proteína animal, olhando o gráfico semanal. JBS, pessoal, fez aquilo que em análise gráfica a gente chama de topo duplo. Topo aqui, topo aqui. Ou seja, uma resistência que o papel não conseguiu romper. Topo duplo, tempestade à vista, o papel cai, cruza para baixo da média de 21. Tá? Fechou no semanal abaixo da média de 21. Isso é negativo, tá? Então também não vemos entrada nesse papel para compra. Tá? Nesse momento a média de 21 em 36 é a resistência. Esse aqui é o ponto de resistência. Ó. Tá? O gráfico diário de JBS, a gente vê o papel continuando, fazer uma correção aqui para baixo, tem suporte 33,08. Tá? Esse é um suporte importante. Para comprar esse papel, só se ele repicar, testar fundo e armar pivô. Certo? Não vemos compra ainda nesse papel. JBS. Tá? Mas é aquilo que eu falei, caso você esteja olhando os fundamentos do setor,
dê uma olhadinha nos múltiplos, tá? E faça uma seleção aí de acordo com o seu perfil de risco. Embraer. Gente, a Embraer no gráfico diário tem um suporte em 18,16. Se voltar a subir, se repicar, resistência ali em 19, R$ 20, né? Por onde passa a média de 21, tá? Então, ali uma resistência, as médias apontam para baixo. Eu não ando lendo muitas notícias de Embraer, mas alguma coisa negativa forte tem condicionado a esse papel a ter uma queda, né? A queda foi bastante acentuada aí desde o começo do ano, tá? Lá no gráfico semanal a gente também não vê aqui o papel reagindo, né? A gente vê o papel com uma queda muito forte, pode ter um repique, tá? Esse repique, se vier, geralmente vem até as médias, 21,79, 22,23, tá? Mas ele não deixou sinal aqui de que vai repicar, né? Lá no diário, pessoal, o ideal seria esperar o papel repicar, testar a fundo e armar o pivô para avaliar uma entrada. Neste momento é um pouco perigoso, que o papel aqui não sinalizou isso. Tem um martelinho aqui, ele é vermelho, ele é negativo, né? De qualquer forma é um martelinho. De repente pode, que nem teve um martelo aqui, ó, em julho, né? Julho do ano passado ele deixou um martelinho e subiu, tá? Vamos ver se esse martelinho ajuda. Qualquer coisa você volta aqui no gráfico de hora em hora e aqui você tenta enxergar, esse aqui é o gráfico de hora em hora, 60 minutos. Tenta enxergar o pivô de alta aqui, ó. Tá, ele subiu nas últimas horas aí de sexta, né? Depois corrigiu, tem que ver se ele vai romper ali 19,22. Eu gostaria de ver um pivô aqui maior, tá? Mais candles aqui, tá? Esses candles aqui são muito poucos candles, tá? Então a Embraer também não vejo nada a fazer do ponto de vista gráfico. E vamos terminar com Cosan, Cezan 3. Esse aqui é o gráfico diário de Cosan. Gente, Cosan fez uma onda 1, teste de fundo, lançou uma onda 3, parece estar fazendo a 4, será que vai fazer a 5? Em uma frase, Cosan tem compras, né, só e somente só se romper essa faixa aqui de 24,15. Tem que romper com volume crescente. As médias apontam para cima, isso é positivo, tá? Caso ele rompa essa região mencionada aqui, tem uma resistência ali no meio do caminho, 24,32, depois a próxima lá na casa dos 24,86, 25,13, tá? 25,82. É um papel interessante, acho que vale colocar no radar. E no gráfico semanal, vamos dar uma olhada aqui no semanal, ó. No semanal, pessoal, as médias apontam para cima, o volume aumenta um pouquinho, isso é positivo. No entanto, temos uma perna de alta. O que falta fazer? Um teste de fundo ou uma lateralização aqui por uma semana, 2 ou 3, tá? Ou seja, o papel seria interessante que ele parasse de subir um pouquinho para que as médias o alcançassem, porque entrar agora, caso ele rompa, com a média aqui embaixo, ó, a média de preço aqui, preço lá em cima, tudo isso aqui é o tamanho do risco. Como a gente gosta sempre de comprar mais com o preço mais em conta, o ideal seria que o papel fizesse uma correção para que quem não participou dessa festa pudesse entrar. Tá certo? Pessoal, por hoje era isso. Eu agradeço a atenção de todos. Qualquer dúvida podem me escrever aí pelo canal no YouTube, né? E desejo uma ótima semana a você, a sua família, e nos vemos no próximo domingo. Até lá.